essa murmúria pela murmúria, o fracasso pelo fracasso, a murmuração, que é a falta de contentamento, que eu não estou gostando da situação em que vivo. Mas ele não jogou a culpa em Deus, no sentido, é Deus que é o culpado porque ele faz o mal, e também eu não vou dar essa graça para dizer que essa causalidade é última para o diabo. Então isso é muito importante, e Moisés parece que experimentou isso também, quando Deus não faz sentido. Meus irmãos, olha a letra B, rapidinho, os discípulos e os tipos de morte, eu coloquei só alguns aqui. Mateus sofreu martírio por lança ou por espada? Presta atenção, quem vai comentar isso aqui é um dos grandes pais da igreja, chamado Eusébio de Cesareia, por volta de 312 depois de Cristo. Refez a história que ainda estava próxima, e é lógico que ele foi colhendo informações de outras pessoas, e colocou que Mateus, possivelmente um dos mais tops de linha dos discípulos e dos, meu nome? Dos apóstolos. Olha o tipo de morte que ele sofreu: martírio por lança ou por espada. Tomé estava orando quando recebeu um dardo nas costas, se arrastou até uma cruz de pedra e abraçou-se a ela e encomendou a sua alma ao mestre. Olha que tipo de morte. Judas Tadeu foi vitimado por um ataque de javalis, ora perfurado por lanças ou até mesmo crucificado. Olha o Tiago, foi apedrejado até a morte pelos fariseus por recusar-se a negar publicamente o senhorio de Cristo. Tiago Maior foi executado sob ordens de Herodes Antipas em 44. E Paulo, aquele que nós falamos agorinha, olha o tipo de morte que ele experimentou, ele foi decapitado na própria Roma. E Pedro, da mesma sorte, foi crucificado de cabeça para baixo durante o reinado. Meus irmãos, eu quero que nós nos lembremos disso. Você já imaginou a consciência de Jesus ao chamar aquelas pessoas, e Jesus, sendo Deus, na sua presciência, os chamou para morrer? Noutra metáfora, Deus também nos chama para morrer. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Morrestes com Cristo e nasceram para uma nova vida, não é isso? E aí? Eu quero que você se lembre disso. Para quantos daqueles apóstolos, no final de vida, Deus estava sorrindo? Se você não sabe, a maioria dos apóstolos tiveram uma morte trágica, mas em nenhum momento nos parece que a história deixa nenhuma sombra de dúvida que eles tiveram morte trágica nesse sentido, mas não deixaram de perceber que através de uma aparente direção de Deus carrancuda, Deus estava sorrindo para essas pessoas. Eu quero que você olhe para isso. C. Jesus e a cruz como símbolo de desprezo humano. Às vezes nós estamos, alguns milhares de anos depois, a gente não tem ideia do que significa isso. Quanto mais se aproxima da história da igreja, do evento crucificatório, do evento salvífico, quanto mais a gente se aproxima daquilo, você começa a ver o podre que era a concepção de cruz. Aí a gente precisa ir para a história e ouvir o que era cruz na história. Eu quero ler com vocês esses dois versículos aí, ó. Gálatas 5:11. Olha o que isso significou. Quando Deus não faz sentido para o mundo, Jesus, quer dizer, o cordeiro estava sendo imolado, crucificado. Para muitos não valia de nada, mas para Deus, o que significava essa morte de cruz? Gálatas no capítulo 5, rapidinho. Versículo 11. Ele diz assim, ó: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Paulo está dando um relato aqui de outro assunto, não vamos comentar, mas logo está desfeito o escândalo da cruz. Paulo está fazendo um trocadilho com eles aqui. Se eu pregar aqui a circuncisão, aquele evento salvífico lá, que todo mundo achava que era o pior dos piores, eu vou anular o sacrifício que foi feito. Porém, depois Paulo vai dizer que nem a circuncisão e nem a circuncisão tem valor algum, mas o ser nova criatura. Entenderam isso? Mas onde é que está o efeito disso? Está na cruz. Amém? O efeito disso está na cruz.
Você tem que entender isso. Então nenhuma coisa importa e outra coisa importa. Importa estar crucificado. É isso que você tem que entender. Mas o tópico aí é o escândalo da cruz. Você tem que entender isso. A história responde o que foi o escândalo da cruz. Volta um pouquinho para o outro texto, Colossenses, um pouquinho mais à frente, Colossenses 2. E o versículo 13. E o versículo até o 15. 2:13. Irmãos, a vontade que a gente está falando assim, às vezes, é de começar a ler o capítulo todo, até chegar aqui, mas não tem jeito. Então vamos só do 13 em diante. E a vós outros, que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne. Olha que interessante. Gente, o que Paulo está fazendo aí? Vocês foram circuncidados na carne, ao 8º dia. Nesse sentido, nessa circuncisão, que era um aspecto da lei, e a morte espiritual, vocês estavam mortos. Ele continua: vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Quando aconteceu isso? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que contava de ordenanças, inclusive essa de circuncidar, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente e encravando ele na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Olha que coisa bela. Ele falou: olha, aquilo que vocês estão pensando que era o pior dos piores, ele triunfou sobre todas as coisas, expondo essas coisas lá na cruz, e expôs ao desprezo público. Então quem estava sendo desprezado publicamente? Jesus ou as ordenanças, que estavam amarrando as pessoas de chegarem ao verdadeiro caminho? Mas nem portanto, depois, não vamos falar sobre teologia paulina, mas ele fala que isso serviu de aio, serviu para fazer o link até Cristo. Mas depois do advento de Cristo, da cruz rachar no meio, aí, amigão, é outra história. E aí, quando Deus não faz sentido, meus irmãos, vocês assistiram aquele filme, por exemplo, do Mel Gibson, A Paixão? Você já se deu conta no olhar, quando você for assistir a próxima vez, você repara no olhar daquelas pessoas que estavam do lado, que viram a coisa acontecer. Aquilo era o triunfo da ignorância da história. E eles viram Jesus morrer ali daquela forma, naquele jeito, e para eles parece que o rótulo na cabeça era: não faz sentido nenhum, Deus não faz sentido numa situação como essa. Você já muita gente pensou sobre isso? Poxa, eu estou passando tanta dificuldade, por tantas coisas. Uns aqui já experimentaram a morte de familiares, outros já experimentaram uma escândalo atravessando na sua história, e você olhou e falou: rapaz, mas não faz sentido nenhum a fé, né? Faz sentido nenhum a carreira, tudo muito bonito, mas aqui dentro está um oco, porque tem um socando pilão aqui dentro que eu não estou suportando. E aí, quando Deus não faz sentido? Agora eu quero compartilhar com você rapidinho o exemplo aqui do John Piper, quando ele fala a respeito dessas três pessoas. Preste atenção, meus irmãos. Quero que você ouve e vai fazendo a ligação com a sua história. Talvez você está pensando assim, eu sofro demais, eu não tenho tempo para servir a Deus, ou eu não consigo servir desse jeito aí, como você está pregando ou cantando. Eu venho na igreja. Ou às vezes você fala assim: eu não posso assumir mais do que eu tenho assumido. Às vezes nós não conseguimos nos doar mais. Mas olha o que o John Piper vai falar a respeito dessas três pessoas. Primeiro, o John Benny aí, 1628, 1688, William Cowper aí, 1731, e o que mais me encantou no livro é esse último aí, o David Brainerd. Irmãos, eu já chorei quando eu li esse texto várias vezes. Eu vou ler alguns trechos para vocês hoje. Acompanhe. Existe uma certa ironia no fruto dessas aflições, que são as aflições desses três homens. O confinamento de Bennion ensinou-lhe o caminho do peregrino da liberdade cristã, que é aquele autor que eu mostrei, o Peregrino. Ele ficou preso 12 anos numa cadeia, e lá ele escreveu esse livro, que é um dos livros mais famosos do mundo, O Peregrino. E a gente às vezes não está ligado nisso. A doença mental
de Cowper, produziu música docidamente para as almas atribuladas. Esse cara sofria de insanidade mental. Por hora ele estava cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, e por hora ele estava na